estamos de volta com o nosso RespiraCast, aquele podcast que fala de ideias que inspiram o futuro. E hoje a gente tem um podcast muito especial, porque eu tenho que falar que eu estou assim em casa, vamos dizer assim, né? Sabe quando a gente faz aquela conversa de família, quando a gente puxa uma cuca, põe um chimarrão na roda, é mais ou menos isso hoje. Porque eu estou aqui com a minha equipe, com o meu grupo, né? Sejam bem-vindos ao podcast que vocês ajudam a fazer, não é? É uma alegria estar aqui. Que bom. Podendo agora na frente das câmeras, agora né? na frente das câmeras. Eu ia dizer, é estranho estar do lado de cá. É bem estranho estar do lado de cá, mas vamos lá. Vamos lá, vai fluir, porque conversa a gente troca, né? Sim, isso sempre acontece. Então vamos fazer de conta que as câmeras não existem, tá tudo certo. É isso aí. Bom, então vou apresentar para vocês aí o nosso grupo, que na verdade é um grupo novo, né? A gente pode dizer assim, que nós estamos há pouco tempo cada vez solidificando mais como uma parceria aí. Estamos aqui com o Fábio Júnior Miller, que é CEO da Muran Soluções em Marketing Digital, sócio fundador. Tem 34 anos, é licenciado em computação, tem uma pós em gestão de pessoas, técnico em marketing, especialização em tráfego pago. Aliás, essa é a expertise da Muran, né? E atua há mais de 10 anos em marketing e mais de 5 anos especificamente, como eu falei, em marketing digital, que é aí o que a Muran, nossa parceira, tem feito, estratégias de marketing digital, né, Fábio? Isso mesmo, é uma honra poder estar aqui, obrigado aí por esse momento. E é bem isso que a gente quer passar nesse dia de hoje, né? As especialidades de cada um e trazer esse papo divertido, descontraído, junto com o empresário que está nos ouvindo, nos assistindo, para realmente trazer esse momento agora, né? Em mesa, aqui, nós falando sobre negócios, como otimizar o tempo, como se atualizar e como estar inserido de tantas IAs, né? Uhum. Para a gente poder estar em conjunto aqui e discutir sobre esse momento, dá para dizer, histórico, né? É verdade. Que a gente está vivendo nesses últimos dias, semanas, que passa tudo rápido e muda muito rápido. Muita informação, muita coisa acontecendo, né? Isso mesmo. Estou também com o João Pedro Machado, nosso parceiro aí da Home Produtora, 25 anos de experiência, atua no setor audiovisual como diretor de criação, diretor de fotografia, roteirista, sócio da Home Produtora, coordena processos completos de pré-produção, captação, pós-produção, já realizou diversos filmes, né, institucionais, publicitário, curtas, metragem, trabalhando também na área do cinema. Acho que é isso, né, João? Seja bem-vindo. É isso aí. Obrigado. É uma excelente oportunidade para a gente colocar o nosso dia a dia, né, a nossa vida corrida aí de produção, né, e tudo que a gente tem para acrescentar aí nessa nova ideia aí que está surgindo, né? Uhum, é verdade. Acho que tem boas notícias aí para dar pro pessoal, né? Bom, temos também o Luiz Fernando, que é sócio do João na Home Produtora, também 25 anos de experiência aí no setor audiovisual, trabalhando na parte de edição, finalização. E atualmente aí hoje vem com as novidades, né, da área estratégica desse grupo, da área de inovação. Vamos trazer aí o que a gente tem pensado de coisas novas, né? Isso aí, Silvia. É um prazer estar aqui conversando com esses colegas. E eu quero até quebrar o protocolo um pouquinho, porque eu tenho 25 anos de coisa. Eu acho que o João tem mais. O João omitiu alguns anos. Não, oficialmente eu tenho 25, mas na verdade... Aí as pessoas fazem cálculo, né, João? Se a gente for ver, desde os 12 eu já trabalho com audiovisual, né? Então tem mais. Então assim, eu já comecei no trabalho infantil, né? Achar que eu tenho a mesma idade do João. Não, vamos trazer a realidade para ele. E o João até porque a aparência engana, né? Aparência números engana mesmo, mas tudo bem. A gente vai... Mas é mais ou menos isso ali dentro. Chega depois de uma certa
um certo A gente tempo não faz as arredonda, contas, né? claro. Se tiver 28, arredondo para baixo 25. A gente tem que aproveitar a informação. Né? Lógico. Mas é isso aí, eu estou honrado de estar aqui conversando com vocês e quero trazer essas informações relacionadas a esse movimento estratégico que a gente está tendo. E talvez, por que não dizer inovador também, porque a gente está buscando integralmente, dia após dia, inovar. Principalmente para se manter hoje num mercado tão competitivo e tão adaptável, né? Ele muda. O que era o mercado há 2 anos atrás, Acelerado, né? ele é totalmente diferente hoje. E quanto mais quando a gente fala de 12 anos atrás, 15 anos atrás, que as coisas eram bem diferentes do que são hoje. Então, se a gente não estiver nesse movimento, a gente acaba não se mantendo no mercado. Hoje em dia, na área do audiovisual, você não precisa mais de uma câmera para produzir. Então, isso é surreal, essa realidade, e isso virou em poucos anos. Né? É muito radical. E se a gente parar no tempo, a gente é cuspido pelo sistema, né? Não tem outro caminho. Passa por cima. Você tem que se adaptar. Tem que se adaptar rapidamente. Né? Muito bem. Apenas, então, para explicar que hoje eu estou aqui também fazendo parte desse grupo, não só como apresentadora do podcast, mas também faço parte aí desse grupo que a gente está apresentando hoje. Tenho um mestrado na área de administração, em marketing, um pós em gestão de marcas, um pós em design gráfico, mas trabalho... Vou ter que contar que eu tenho mais anos que o João, pelo menos eu coloquei aqui no meu papel. Há 30 anos já na área de comunicação, mas tenho me especificado mais na área de gestão de marcas. Sou sócia e gestora da Respira, agência de marketing. E hoje, então, estamos aqui os 4 representando empresas que se uniram para formar o grupo G3MB. Vamos começar, então, falando como é que surgiu essa nossa ideia, da onde veio essa junção aí. Quem quer começar contando a história? Posso começar falando. Vocês podem me lembrar e podem me corrigir qualquer coisa que eu não lembre aí, tá? Mas, recentemente, a gente, por trabalhar muito próximo, né, muito próximo um do outro e com atividades que se complementam, a produção audiovisual, a propaganda, o marketing, a propaganda, o tráfego, que hoje praticamente todas essas andam de mãos dadas numa campanha, dizendo assim. Então, acontece que quando a gente está no dia a dia trabalhando, a gente acaba anotando algumas dores que vão surgindo no mercado. E eventualmente sobra um tempinho e a gente pensa assim, pô, mas eu vou dar uma olhada para essa dor. Eu vou dar uma olhada para essas atividades aqui que estão incomodando ali e que talvez com um determinado esforço eu consigo juntar uma equipe que possa sanar. E aí essas questões foram surgindo com o tempo e por ter essa proximidade a gente começou a ter ideias que talvez foi uma das ideias que foi o símbolo dessa união, que a gente desenvolveu uma ferramenta que a gente precisava todas essas expertises que estão agora aqui na mesa, né? Uhum. E essa ferramenta que ainda está, digamos assim, ela está na fase 1 de mercado e ela está em constante evolução. Essa ferramenta talvez nos trouxe esse olhar de, poxa, mas se eu juntei essas expertises aqui, cada um na sua atividade, e conseguimos solucionar uma dor aqui do mercado, por que não começar a olhar para isso de uma forma diferente? Por que não olhar para isso como o produto de um negócio maior? Fomentando outras ideias. Exatamente. Também. Não somente um produto, porque naquele momento a gente estava imbuído naquela ideia de formatar aquela ferramenta e a partir do momento que eu terminar de construir ela, tá tudo ok, vai cada um para o seu lado.
como sempre foi e continua sendo. Mas a partir do momento que a gente viu que aquilo ali deu muito certo e que aquilo poderia ser o elo entre uma turma que pensa de uma forma similar, então talvez isso de um simples produto ele passa a ser o produto de um guarda-chuva, abaixo de um guarda-chuva. E aí por que não a gente não se juntar e nos compromissar? Vamos trabalhar em conjunto para determinadas ações. Claro que cada um com a sua expertise e cada um trabalhando dentro das suas atividades no dia a dia, mas quando aquela atividade conversa com a atividade do colega que está próximo, que hoje a gente está todos nós que estamos aqui estamos trabalhando no mesmo prédio. Então, por que não juntar essas habilidades para levantar outros produtos? E aí veio essa questão de, então, não é como se fosse fusão de empresas, mas simplesmente a criação de uma holding, assim se fala, ou um guarda-chuva, onde cada um pode sanar os problemas dos outros e também pode manter ainda aberto o mercado externo para novos clientes, cada um dentro da sua atividade. Nós, como produtores audiovisuais, atendemos a agência Respira, muita boa parte da nossa mão de obra você sabe que vai para diretamente com a agência Respira, mas ainda assim não sobra mão de obra que a gente eventualmente trabalha para outras agências e está tudo certo. Né? Da mesma forma, outras atividades também trabalham em determinados momentos em conjunto, mas em alguns momentos sobra para abrir mercado em outros clientes. Isso eu acho tão interessante, assim, porque, como eu falei, eu já me formei há algum tempo, né? E quando a gente estudava comunicação, né, fez propaganda lá na época, e até quando a gente começou assim, a trabalhar como agência, e que a gente conhecia bem vocês, tinha uma afinidade muito grande com a Home, isso era impensável, né? Exatamente. Era impensável, por exemplo, se atender 2 clientes no mesmo segmento. Sim. Hoje a gente tem agências que atendem um segmento, diversos clientes que são muitas vezes concorrentes. Então, isso que o Fábio trazia, né? Esse mundo mudou muito. E se a gente não acompanhar ou pelo menos estiver atento para as novas possibilidades que ele está trazendo, a gente acaba sendo tratorado, né? Hoje tem produtoras de vídeo dentro de agências. Exato. As agências são também, além de agências, produtoras de vídeo. Tem uma equipe lá com equipamento de audiovisual e tal. Então essas mudanças, elas são... Isso começou a acontecer quando o audiovisual ele começou a entrar para dentro da publicidade em si, né? Isso. Porque em determinado momento, isso que você estava falando lá atrás, questão de 20 anos atrás... Eram setores separados. Setores bem divididos, né? E existia essa questão de agência de publicidade não fazia vídeo. Isso. E produtora de vídeo não agenciava. Existia muito isso lá atrás, né? E hoje a gente tem o celular tomando conta. Exatamente. Né? Não, hoje é invariável que uma agência de publicidade, se ela está sobrevivendo hoje no mercado, essencialmente ela está sobrevivendo por causa do vídeo. Senão ela não estaria mais só nisso. E nesse meio tempo surgiu o tráfego, né? Surgiu, após as redes sociais, aí surgiu a questão do tráfego. Um novo segmento. Esse novo segmento, que ainda é novo. Mas essencial, né? Essencial, O Fernando trouxe bem essa questão, né? A questão da dor. E nós, dentro da Muran, a gente também chegou a um ponto que a gente via que nosso cliente podia mais, né? E não é que a gente não queria oferecer a edição de vídeo, não é que a gente não queria criar uma arte para ele, mas a gente queria deixar bem claro, nós somos especialistas em tráfego pago, estrategista digital. E aí nós estávamos se deparando em uma situação em que o empresário tinha que contratar o gestor de tráfego, a menina que faz a arte, o rapaz que faz o videomaker, vários setores diferentes. Como que tu une eles em um só? E principalmente conversando a mesma língua, né?
Porque são empresas distintas que não têm uma afinidade e que muitas vezes nem se conhecem. Né? Estão trabalhando eu acho que o diferencial do nosso sistema é justamente isso. A gente trabalha há muito tempo junto e a gente tem o nosso mercado, vocês têm o mercado de vocês, mas a gente também trabalha muito para clientes que são dos três, entendeu? Então, para o mesmo cliente, a gente trabalha de formas diferentes com as nossas expertises. E essa relação, ela foi se fortalecendo, né? Então, existe um entendimento entre o nosso trabalho para um bem comum, né? Isso que é o legal, né? Isso que deu a liga para a gente solucionar, para a gente trazer essa ideia, né? E que vem bem essa questão de como otimizar o tempo desse empresário. É né? verdade. Porque o empresário vai explicar isso tudo para cada setor ou vai reunir o pessoal de uma vez? E quando vai reunir, ele consegue? Né? Então, aqui que a gente traz essa solução. E sem falar que o pessoal da produção e da criação tem que conversar, tem que continuar conversando. Nós somos totalmente dependentes. Não existe mais hoje cada um faz o seu. Você tem que interligar as ações entre cada departamento e cada setor, né? E cada campanha que vai ser colocada no ar, né, parte de tráfego pago, a gente é totalmente dependente de vocês que estão aqui. Então, e nós de vocês para trazer resultado para a gente trazer. Já aconteceu. Vamos prospectar, né? Mas precisamos dos materiais. Já aconteceu casos da gente produzir um material perfeito, lindo para o cliente. E o cliente estava com um material maravilhoso que poderia vender horrores e chegou o material na mão dele e ele não sabia o que fazer com o material. Ou ele não tinha uma agência, ou ele não tinha o tráfego pago, não tinha um profissional responsável por isso, ou ele tinha, mas essas áreas, esses setores não se identificavam com a produtora ou vice-versa. Ou seja, não existia conversa, não existia o link para fazer a coisa acontecer. E aí o que acontece? Se o empresário não tem uma equipe afinada com o mesmo propósito e que se entende, ele investe e não tem retorno. Então isso é ruim para todos os profissionais, dos três setores, tanto de agência de publicidade, quanto do audiovisual, quanto do tráfego pago. Porque o resultado, a intenção nossa, lá na ponta, no final, é que o cara tenha resultado. Se não tiver resultado, todo o nosso trabalho foi por água abaixo. Até porque a gente não trabalha só pelo dinheiro, a gente trabalha pelo resultado e o resultado do cliente. E isso é muito importante, né? Então, se não existe essa conversa nos bastidores entre os profissionais de cada área, esse entendimento, o cliente acaba tendo prejuízo. Né? Eu acho que uma coisa que também o Fábio vai poder falar melhor é essa área da estratégia digital. A gente vê que também ela funciona ela é muito dinâmica, né, Fábio? Então, às vezes, um material que a gente acha que vai super rodar, né, vai rodar super bem durante um mês, a gente vê que na primeira semana ele já mostrou que não é tudo aquilo. Então, vai lá de novo o pessoal da criação, faz os ajustes e tal. Essa ponte, esse vínculo fácil, isso também ajudou muito, Sim. né? Com certeza. E a gente otimiza, né? Então, aqui internamente a gente consegue fazer esse processo de forma mais rápida. E é bem isso que o João trouxe, a expertise. Então, no momento que o empresário recebeu o vídeo, ele não sabe agora qual canal, né? O que eu vou fazer. Então, vem a expertise de um estrategista digital, né? Porque trazer isso para o digital, para encontrar o canal certo. Aonde nós vamos colocar, em que momento que isso vai fazer sentido. E talvez o mais importante é ter essa conexão entre as três áreas, né? A agência de publicidade, o profissional de tráfego e o profissional de audiovisual se conversarem antes de começar a produzir. Porque daí tem uma estratégia por trás. Não é feito o que eu acho que é bom para ele e a entrega para o cliente larga na mão da agência ou larga na mão do tráfego e o tráfego tem que se virar com o material que está ali. Só que se as três áreas conversam e afinam a ideia, a coisa flui, né? E o resultado vem, né? E eu acho que isso está muito legal nesse momento também, porque a gente conseguiu unir o fato de ser um grupo e com o fato de conseguirmos estar no mesmo ambiente. Porque se fala muito, a gente resolve online e tal, mas a gente sabe que o ao vivo faz diferença, né? Quantas reuniões a gente faz aqui
às vezes bate ali na porta dos guris, né? Fábio, o que tu acha, né? Isso muda muito, Total. né? A dinâmica da coisa. Eu acho que isso também foi um ganho muito grande com o fato do grupo estar presente, assim, né? Eu sempre digo que foi um fisicamente. ganho para nós, mas também para o empresário. Porque ele está recebendo a solução, né? Ele está recebendo uma solução completa. E bem o que a Silvia trouxe, essa parte de criação, essa parte de anúncio, para nós faz total diferença. Tudo são dados, né? Então, tudo que a gente traz não é que a gente tirou isso porque a gente acha, é porque o mercado está dizendo. Então, a gente sabe as fontes, a gente sabe onde procurar, como fazer, com os relatórios. O relatório nos traz o que as pessoas estão procurando, o que elas estão fazendo. Então, dados fazem toda a diferença. E no momento que tu monta um anúncio, a gente traz isso em reunião, é porque veio de alguma fonte confiável, porque aquilo está acontecendo em tempo real. E isso é o maravilhoso da mídia digital hoje, né? De a gente conseguir ter esses dados tão claros, assim. E nós, de forma presencial, ajuda mais ainda. Aumenta a assertividade, né? Mais ainda. Eu queria que a gente deu, assim, uma palhinha do porquê, mas eu acho que a gente pode explicar para quem está ouvindo o que é o projeto que o Fernando falou, né? A gente se uniu, então, com um foco inicial, que era criar uma solução para algumas dores que se percebia. E eu acho que o momento também é propício para a gente falar qual é essa solução, porque eu acho que ela está muito bacana e a gente está aí na iminência de colocar para a rua. Daqui a pouco alguém se interessa, já nos busca, né? Eu acho que eu vou, antes disso, até explicar um pouquinho mais do grupo, que eu acho que eu não terminei ali, no sentido de hoje a gente configurou essa junção de expertises num ambiente físico, né? Que hoje a gente chama lá carinhosamente de Hub IA. Esse ambiente físico, digamos que ele é o ambiente onde é o espaço onde nós, cada uma das empresas aqui pode ir lá contribuir com a sua expertise, seja principalmente relacionado à inteligência artificial, para a gente ter um ambiente colaborativo onde a gente vai estar sempre buscando estar atualizado com essas informações, que hoje mudam quinzenalmente, digamos assim. Então, hoje existe esse espaço físico mesmo, e esse espaço físico, digamos que ele... Hoje, há pouco nós estávamos lá e ele é... o lugar onde a gente se sente à vontade para tratar da nossa ferramenta que trouxe essa questão, respondendo a Silvia. A gente desenvolveu uma ferramenta que ela se chama Numvapt. Tá? Ela é uma ferramenta, num primeiro momento, é até estranho de falar assim, porque a gente está falando sentada numa mesa que tem uma agência de publicidade, né? Mas num primeiro momento, assim, uma ferramenta dessas aqui é tirar o serviço de uma agência de publicidade. Que é o que se criou Exatamente. com a história da IA, né? Agora vamos perder os empregos, Exatamente. Né? Então, na verdade, essa ferramenta, ela veio para suprir uma lacuna de mercado que as agências não conseguem atingir. E existe um nicho de empresários que estão basicamente abandonados. A gente participou de diversas palestras, diversos fóruns, onde a gente percebeu muito isso. É o empresário que é o microempresário, ou então o MEI, ou aquela pequena empresa que tem 2, 4, 6, 8 funcionários. Muitas vezes o cara é sozinho. E que, de certa forma, o dia dele tem o mesmo tempo que o nosso dia. Né? Isso é uma coisa que todo mundo tem que concordar. E ele tem que vender o produto dele, seja o produto ou o serviço, ele tem que fazer a atividade empresarial dele, tem que fazer para colocar ele tem que colocar o pão na casa dele, digamos assim. E, além de tudo isso, ele tem que fazer atividades que muitas vezes ele não tem competência e que hoje são essenciais. Ele precisa estar, Fábio sabe mais do que ninguém, ele precisa estar nas redes sociais, ele precisa estar bem visto na internet. Então... É a vitrine, né? É a vitrine dele. Todo mundo que aqui nessa mesa mas... vai trocar um pneu do carro, precisa comprar um pneu, vai lá, pneu de carro em Santa Cruz.
é assim que a gente busca. E qual é a resposta que a gente tem? É a roupa que ele está exibindo na vitrine dele. É assim. Então, grande parte desses empresários, eles não têm condições de manter um FII mensal numa agência de publicidade. A gente percebe isso claramente. Até conversando com vocês, né? Vocês nos trazem essa dor, sabe? Porque vocês acabam criando, a agência acaba criando uma relação com o cliente. E às vezes o cliente não tem condições de se manter por muito tempo ali, porque ele tá sem fôlego, sabe? Tem desejo, principalmente mas os pequenos sabe? empresários, né, que sabem que precisam, e tanto é que sabem que precisam que buscam uma agência de publicidade. Só que daí, além da agência de publicidade, tem o tráfego. Então, aí ele vai somando as despesas e chega um momento que ele não dá mais conta. E aí a agência acaba perdendo esse cliente. Isso é quem está chato, começando. né? Ou ele não consegue ter condições de pagar uma agência, um FII mensal de uma agência de publicidade, e aí ele se dá conta que não, isso aqui eu faço por mim mesmo. Mas ele, talvez, naquele momento é uma armadilha para ele, porque ele vai pensar, quando ele se deparar que ele vai perder 4 horas do dia dele, 2 horas do dia dele, que ele poderia estar fazendo outra coisa, quando ele começar a calcular, aquilo ali talvez seja tarde demais para o negócio dele. Né? Então, pensando nesse cara que precisa ser assistido, ele precisa ter algo que supra a necessidade básica de marketing dele, e também analisando que ele tem uma maturidade digital baixa, porque normalmente o cara é um empresário, ele tem os conhecimentos técnicos em determinadas atividades, e ter o conhecimento em criar posts, em criar campanhas é longe da alçada dele. Então, por isso que a gente traz esse termo, que é a maturidade digital baixa. Esse cara, ele está ali no mercado, talvez necessitando de uma ferramenta que possa suprir essa necessidade dele de conseguir estar presente digitalmente sem uma oneração que cause algum transtorno no orçamento dele. Então, a gente estudou durante alguns meses uma ferramenta que pudesse, principalmente agora nessa nova era de inteligência artificial, que pudesse juntar essas funcionalidades e trazer para ele uma ferramenta prática, uma ferramenta de fácil manuseio e principalmente uma ferramenta que caiba no bolso dele. Então, isso basicamente é a Numvapt. A Numvapt, ela reúne todas essas funcionalidades digamos que ela é uma agência de publicidade, um pocket, que a gente chama, uma agência de publicidade de bolso, uma agência de publicidade que cria teu post de uma forma profissional, personaliza teu post, faz agendamento de posts, você pode ter determinados níveis de anúncios ali dentro, turbinando, como antigamente se falava no Facebook, turbinando os posts. O botão turbinar. O botão turbinar, que a gente fala, justamente porque era uma coisa muito fácil, né? Uma ação fácil para qualquer um. Então, e além disso, ele organiza a tua vitrine digital. Poucas pessoas dão importância para o Google Meu Negócio, mas a primeira busca da pessoa normalmente é no Google, né? E aparece para nós ali justamente a vitrine da pessoa, de como ela está naquele momento. As pessoas não se preocupam muito em como é que está a fachada do meu negócio lá, como estão os meus comentários lá, as minhas indicações, se eu tenho ou não reclamação. Isso acaba não tendo muito foco das pessoas ali naquele momento. Mas a gente conseguiu organizar isso de uma maneira bem legal e que traz um resumo do Google Meu Negócio para esse cliente, que traz questões de quantas rotas foram feitas até aqui no meu negócio. Traz dados. Traz dados muito claros para a pessoa, e não precisa ser técnico para entender. Ele traz de uma forma muito clara. Então, essa ferramenta, ela serve essencialmente para esse empresário que necessita e que ainda não está no nível de ter
condições de arcar com uma agência de publicidade. Que vai pensar de forma, claro, mais estratégica, Exato. mais estudada, que vai ter aí uma equipe trabalhando, né? Isso e é isso. Claro que a gente está falando aqui são níveis de marketing, né? Exato. E claro, esse empresário ele está no nível 0 ou quase no nível 1, digamos assim, e ele precisa estar lá. Ele precisa Claro estar na rua. que a partir de um dado momento que ele já ganhou o corpo ali, ele vai sentir a necessidade de partir para uma agência de publicidade. E talvez nesse momento muito mais organizado. Né? E Esse muito passo mais inicial. entendendo a real necessidade de ter uma agência de publicidade. Valorizando o quanto é trabalhoso toda a atividade publicitária. Quantas pessoas tem cuidando da conta dele e todas essas coisas. Por quê? Porque em dado momento ele teve que olhar para isso através dessa ferramenta. Né? Então a gente nada mais é do que um organizador, trouxe a ferramenta para ele organizar o marketing dele digitalmente. E a parte de tráfego, de alguma forma, também de uma forma muito mais facilitada, claro, mais simples, como a gente falou, não tem todo um olhar estratégico, porque a gente está falando de uma ferramenta que supre uma necessidade mais básica, mais para quem está iniciando, né? Mas vai fazer um papel importante também, né, Fábio? Porque, de alguma forma, vai ser impulsionado aquele post, né, na medida do que a pessoa tem essa necessidade, ou que ela consegue impulsionar. Ele vai auxiliar justamente nessa parte, porque é bem o que o Fernando trouxe, né? É um aplicativo que vai auxiliar o empresário que está iniciando, né? Que está nessa parte inicial da vida dele, da vida empresarial. E ele vem justamente já para ter um guia. Por onde eu começo? O que eu faço? Né? E ele vai seguindo aquele passo a passo, ele vai entendendo o processo e estrategicamente ele já vai se envolvendo no negócio. Porque quem melhor que ele, né, para falar sobre a empresa dele? É ele mesmo, né? E isso às vezes a gente sente falta, né? Eu sempre digo a todos os empresários, né, que estejam inseridos, né? Participem do processo. Quanto mais vocês alimentar uma agência, um aplicativo, ou uma IA, um robô, melhor vai ficar. Né? E isso é em todos os ciclos, todos os processos que a gente tem. E nesse aplicativo, o turbinar, né, que a gente diz o famoso botão, ele vem já justamente para isso. Eu quero algo simples, né? Mas eu quero estar ali, eu quero estar inserido. Porque no momento que alguém procurar pelo meu produto, pelo meu serviço, que pelo menos seja visto e lembrado. Né? Ele vem com esse propósito. E ali ele já consegue auxiliar nesse processo. Né? O aplicativo já vai conseguir fazer com que a empresa dele seja vista quando for fazer uma busca, que encontre ela, né? Para que esteja ali localmente, dentro daquele raio, daquela região, ele esteja ali presente entre uma das opções. Né? E isso que a gente traz muito, né? O tráfego, ele está inserido, né? Ele existe, as pessoas já conhecem, mas por muitas vezes a gente não está tendo o cuidado. Que nem o Fernando disse, os dados. Como é que tá os dados? Como é que tá os dados da tua empresa? Eles estão corretos? Tu está cuidando se lá no Google Meu Negócio tem informações da tua empresa? As pessoas conseguem te achar? Onde tu está? O que tu vende? O que tu faz? Situações básicas, né? Situações básicas. Horário de atendimento. Horário de As atendimento. pessoas não atentam para isso. Isso faz toda a Feriado, diferença. abre ou não abre? Sabe? Essas... E a gente é interessante que às vezes o empresário não se dá conta, mas ele também é um usuário. Ele também busca. E ele busca isso, mas É. para cuidar do seu, muitas vezes ele se perde com tantas coisas e uma ferramenta assim auxilia na exatamente. praticidade, justamente, né? Recentemente agora, nós estávamos no Gramado Summit. E por muitas vezes você quer... eu quero um restaurante diferente. O que tu faz? A primeira coisa que tu faz, vai no Google. É o Google. Restaurante em Gramado. E aí depois tu vai no Quem vai tá Instagram lá? para ver as fotinhos Vai ver que as tem fotinhas. nas comidas. Quem está bem avaliado? Quem está bem posicionado? E aí Gramado é uma imensidão de opções. E aí quem que tu vai escolher? Né? Então, aí esses momentos que a gente consegue virar a chave com o empresário. Você precisa estar lá. E é ali que faz a diferença, ali que né? faz a diferença. Dos empresários que realmente estão se saindo bem e dos que estão patinando, né? É. E aí eles não sabem por que eles estão patinando, né? E quem está iniciando é quase que obrigatório estar no pago.
no tráfego pago, porque você ainda tem poucos comentários, sabe? Está iniciando, então tu precisa fazer com que suba. O orgânico não vende, O- né? é. Não Não adianta. tem mais, Vai né? ter O que subir. orgânico tem que ser muito diferenciado para, de fato, Ela fazer tem que ter um... E as empresas bem estruturadas, elas também precisam estar, porque elas têm estrutura para atender uma demanda. Né? Elas têm estrutura para atender mais pessoas, mais clientes. Então, elas também precisam estar inseridas e bem posicionadas, para que o negócio dele gire todos os dias, né? Que não fique parado. Eu gosto de pensar que o Nunvapt é a solução assim do básico bem feito, né? Isso aí. Eu acho que é assim, ok, eu tenho o básico, mas ele está certinho, está nos dados corretos, está ali com a cara que precisa. Eu acho que se as pessoas pudessem ver hoje como está essa ferramenta, eles iam se impressionar, eles iam papai, você estava falando que era básico? É verdade. Talvez É verdade. básico a gente trata entre nós. Básico porque a gente sabe que, né, pensando É. num todo, assim, Mas às vezes tem muita coisa que bem, envolve. ele é bem interessante. Eu sempre gosto de trazer o exemplo assim, poxa, digamos a pessoa dona de uma loja no shopping ali, aí é uma loja, uma boutique e tal, e ela não tem uma agência de publicidade. Digamos, o dia a dia dela é tirar foto do manequim, mandar no grupo de clientes, no grupo de conhecidos ali, para tentar vender o produto. Ou colocar na sua rede social, ali, eles fazem isso. Ou então, eventualmente, a dona vai lá e coloca a roupa, e tira foto. Poxa, olha, ela, digamos assim, com essa ferramenta ela tira foto do manequim e ela vai lá e digita lá, eu quero colocar essa roupa aqui numa modelo, numa morena... Na beira da praia. Na beira da praia, ou uma morena numa praça tomando chimarrão. A ferramenta entrega para ela com a roupa que ela tirou lá, sendo usada numa modelo. Então, olha o trabalho que isso evita. Isso em segundos, né? Exatamente. É em num segundos. VAPT, literalmente. Eu ia Exatamente. falar até da história do nome, É. né? Porque a gente sentou um dia num grupo aí, vamos fazer um brainstorm para achar um nome para a Exato. ferramenta, né? E foi muito legal porque a gente queria algo que fosse sonoro, né? Que tivesse uma pegada para lembrar fácil. E ao mesmo tempo tinha que ser algo muito original, porque para registros, né? E para não ter confusões. E foi jogando um, joga ali, e o Nunvapt nasceu disso, né? Rapidinho, é Nunvapt. Tanto que o símbolo né? A logomarca traz essa coisa do rapidinho, assim, né? E o que eu acho legal também é que é uma ferramenta que, além de ser o Nunvapt, ela traz opções, né? Você não fica preso numa opção que é aquilo que tu tem que aceitar. Não, pode escolher mais de uma que... Isso tem formatos diferentes, né? Você pode criar uma arte conceitual, digamos. Você tem um escritório de arquitetura e você quer fazer uma homenagem de das mães, por exemplo, passou há pouco. Então, você vai lá, simplesmente digita um texto. Eu crie conteúdos para mim, para o meu negócio de arquitetura sobre uma homenagem ao Dia das Mães. Ele vai te dar 3 opções, tu gostou de uma delas, 3 opções variadas, porque a automação que existe por trás, ele traz, não é simplesmente a gente vai lá no nosso chat GPT, vai lá e coloca... Eu ia dizer, tem bastante diferença do chat, isso também tem que ficar claro, né? Existe até uma questão meio que acaba algumas pessoas na hora de avaliar, elas acabam confundindo com, mas o chat GPT faz Já isso. faz. Tá? Eu tenho que falar para eles assim, olha, eu preciso de um tempo para te explicar, mas não faz. Não faz, não tem nem noção como não faz. Porque existe uma automação toda por trás dessa ferramenta, onde existe um agentes de IA que são periodicamente são atualizados com informações e eles criam essas postagens. Por exemplo, quando o usuário ele vai lá e faz o cadastro dele, ele vai para uma tela onde digamos que ele tenha um site, uma rede social, um site, ele coloca lá e a ferramenta lê todas as informações que ele já tem até aquele dado momento. Se ele, porventura, tem a logomarca com uma determinada cor, se ele já tem um padrão que ele segue... Identidade visual. Exatamente. Ela já entende isso e ela começa a construir as postagens próximas, elas sempre buscando aquele tom.
sempre buscando as cores primárias e secundárias da logomarca. Ele sempre tenta manter um padrão personalizado daquilo ali, mesmo nas artes conceituais, né? E aí, dessa forma, o usuário ele tem uma experiência única. Não, ele não vai... digamos que dois consultórios de médicos eles contratam ali e eles vão ter as artes parecidas. De forma alguma. Não. Eles vão ter, porque existe uma série de leituras que a IA faz no perfil do usuário que diferencia lá na frente essas... E que customiza para aquilo que ele precisa, com a identidade dele, exatamente, com o formato que é a cara da marca dele, exatamente, né? Não vai sair, porque o chat faz isso, né? Ele começa a chutar para tudo que é lado e as coisas às vezes começam a ficar bem artificiais ou distante da nossa realidade. E eu vejo que o NumVapt ele tem essa proximidade com a marca que está ali trabalhando. Né? E ele também tem uma questão de que no chat, 90% das pessoas que eu conheço, elas usam o chat free. Né? Elas não têm a assinatura do chat. Faz 1, 2, 3 tentativas, ele vai te limitar e aí vai te dar algumas horas, ou no outro dia você vai poder tentar de novo. Então, por quê? Porque ele está te dando uma experiência de uso para você ir se habituando com a ferramenta. Ah, você quer mais? Você contrata, você paga. Aí. Ah, você quer mais ainda? Você tem que aumentar seus planos de limites. A ferramenta NumVapt não tem limite de geração. E esse limite de geração é uma coisa que até nós aqui, como profissionais que trabalham eventualmente com produção audiovisual, que em algum momento tem que entrar uma IA, ou então a agência de publicidade, certamente já aconteceu que eventualmente tem que fazer alguma coisa relacionada à IA, mesmo os pacotes pagos, eles têm limites de geração. Para nós da área do audiovisual, isso é muito mais comum, porque a geração de vídeo ela é muito mais cara do que a produção de imagem. Então, a gente paga um plano lá que ele nos dá tantas gerações no mês. Daqui a pouco, ou a gente, se necessário, tem que colocar mais créditos, ou espera virar um mês. Então, a ferramenta NumVapt não vai deixar o empresário na mão nisso aí, até porque é uma situação confusa para ele. Se é para nós que estamos no dia a dia lidando com isso, já compra crédito ali, tá, mas quantos créditos vai usar para fazer isso aqui? Mas é Full HD, é 4K, é um valor, tem áudio, não tem áudio, é outro valor. É confuso. Agora tu imagina para o cara que ele mal tem a rede social dele ali ativa. Né? Então, esse tipo de preocupação a gente tem com relação a esse usuário, para que ele não tenha uma experiência ruim. E para que ele, quando ele assine a plataforma, ele tenha ele tenha uma sequência de uso que não atrapalhe. Daqui a pouco ali ele fez até um momento, depois na frente trancou ele. E eu não tenho dúvida que existem ferramentas hoje, internacionais e nacionais até, que entregam uma similaridade ao que a gente tem. Tem alguma coisa assim. A gente tentou usar e é confuso até para nós. A gente tentou usar, assim, é impressionante o quanto a pessoa tem que estar inserida no meio para conseguir tirar uma postagem simples de uma ferramenta dessas que você vai lá, que digamos assim, a ferramenta que substitui a agência de publicidade. Que é bem... É muito comum hoje ter isso aí, tentando substituir essas postagens. Assim, é complexo até para nós. Você tem que ter o entendimento dessa ferramenta, você tem que aprender a mexer nela e assim vai, né? E aí... O Fernando até traz um ponto bem interessante que vem muito ao encontro do grupo G3MB, né? Ele colocou a questão de que o aplicativo, né, ele é uma solução, porque justamente, novamente, se hoje vai fazer de forma individual, você vai pegar uma IA para cópia, uma IA para imagem, uma IA para isso. E tem que saber mexer em todas elas. Tem que explicar tudo de novo. Aí imagina para um empresário que está cheio de coisa para resolver dentro da empresa dele, né? Aí ele vai ter que aprender sobre todas essas ferramentas. E contratar. Basicamente, e muitas vezes nesse aprender e nesse executar, ele se incomoda um monte, porque não sai do jeito que ele quer e tal. Então, a NumVapt, o grande diferencial dela é essa integração, né?
essa une tudo em um integração. só. Exatamente. E ela E tem- pensado, né? E pensar. Exato. Muito Esse bem aí que eu ia chegar. pensado. Pelos Como profissionais da integrar, área, né? É. E quando você falou isso aí existem várias ferramentas, várias indústrias de IA hoje em dia, várias gigantes de IA, que são Anthropic, que é a OpenAI, que é o Google. Essas ferramentas, as pessoas elas têm entendimento só que eu tenho o chat GPT, eventualmente nos fala, eu tenho o Gemini, o Cloud. Elas não têm noção a quantidade de modelos de IA que existe por trás. É o Nano Banana, o Pro, é o Flash, Verdade. é o Image 4.0. É uma série de modelos de IA que existem por trás e que a gente, para construir a ferramenta, estudou praticamente um por um Teve para que identificar. fazer um quebra-cabeça, né? Esse aqui é o que melhor performa. Esse aqui é o que eu posso trazer um layout de texto e ele não erra o português. Coisa simples, assim, que, não, mas aí as pessoas, a IA faz tudo. A IA erra o português. O Nano Banana, que é um modelo de geração de imagem Excelente. poderoso, assim, ó. Se a gente colocar lá, faz essa imagem, coloca esse texto aqui em cima, ele erra o português. Imagina. Ele erra o português e não só em questão de acentuação, em questão de palavra, Sentido, né? sentido e letra faltando. Continuidade. Comendo uma letra, ou então trazendo um acento num lugar Onde não existe. Não existe. Então, tudo isso é cuidado. E aí tem uma série de modelos, cada empresa tem uma série de modelos e a gente tem que estudar qual que melhor se adapta para esse empresário aqui. Então, todo esse cuidado tem por trás para ir em contraponto com aquele argumento de que não, mas isso é só tu botar na IA e faz. É. Eu garanto. Mas é isso que o Fábio trouxe de estar tudo integrado. É como a gente estava falando assim dessa integração das empresas aqui, né? É a mesma sensação, eu acho. Porque o pequeno empresário entra na plataforma e ele não vai buscar aqui eu vou criar arte, agora eu vou criar o texto, aqui eu vou criar um sistema de tráfego, aqui eu vou postar, aqui ele faz tudo, até a postagem fica pronta, né? Para ele, só numa questão de cliques. Em minutos, né? Em Muito minutos rápido. ele tem pronto o material que ele precisa. né? A gente fala que pode agendar o mês todo numa manhã, menos de uma manhã Quer dizer, de ainda dá trabalho. para fazer isso, né? E agora, trazendo esse teu gancho aí de que realmente é muito similar, eu vou te dizer que não é muito, para mim, eu nunca tinha pensado muito nisso, que a ferramenta mesmo, ela É um espaço. Ela é um grupo. Ela é um grupo Ela é um similar grupo. ao que a gente formou aqui, né? É. Lá, o empresário tem tudo lá. A mesma coisa aqui. Num patamar diferente, mas o empresário tem tudo aqui. Exatamente. Daqui ele sai, ele pode vir sem nada, somente com a ideia, e ele sai com a campanha dele pronta, sendo entregue para o cliente lá. É isso aí. Com todos os profissionais pensando, né, as estratégias sendo desenvolvidas. E isso foi orgânico, né? Não foi pensado, eu acho, essa ferramenta que sintetiza o que a gente é. Não, as coisas foram acontecendo Conjunto. organicamente. E eu acho que o bacana também é que a gente tem, com a G3MB, oportunidade de transformar outras ideias, aquilo que a gente falava no início, assim, porque a gente trouxe tudo isso sobre a Nunvapt, né? A importância dela e está saindo para o mercado, agora as pessoas vão poder ter contato com isso. Mas a nossa ideia de dar continuidade, de estar junto, é para que outras ideias aconteçam, sejam fomentadas. Exato. Os meninos já têm, antes da gente formar o grupo, vocês já tiveram também a experiência de montar uma outra plataforma de vídeos, né? Que era a dor do mercado audiovisual. Que também era a dor. A gente identificou a dor do mercado audiovisual e criou uma ferramenta que pudesse suprir a nossa necessidade, porque a gente sabe que a mesma dor que é para nós aqui no Rio Grande do Sul é lá em São Paulo, é no Rio de Janeiro, é em qualquer parte do país, porque os processos são semelhantes. O setor é o mesmo, então muda algumas coisas e tudo sempre está relacionado a custos, ao orçamento que você faz e ao custo que você vai ter para concluir aquela produção, né? Então sempre é uma dor, o cara está sempre puxando daqui, puxando dali para conseguir efetivar o trabalho com qualidade e ao mesmo tempo com um custo que para o cliente vai ser essencialmente efetivo, né? Então
essa dor essa ferramenta a gente criou num Vapt, e aí você vai pegando gosto, né? Você vai vendo, pô, dá certo, aqui deu certo, aqui também deu certo, vai solucionar um problema. Assim como tem esses problemas nas nossas áreas, existe o mesmo problema em outras áreas também, na área da saúde, na área da educação, na área social. Então existem essas dores, essas necessidades, e existem instrumentos para criar ferramentas que possam suprir essas necessidades. E aí que veio a ideia do hub, né? Da E é justamente isso que eu queria chamar a atenção, sabe, João? Porque quando a gente está num grupo, e eu acho que vocês trazem assim, essa coisa do sanar dores de uma forma bem clara, assim, dores existem em todas as partes, e às vezes o que falta é a gente colocar as ideias aí, né, para funcionar junto, para buscar soluções. E a gente veio hoje, inclusive, de manhã, a gente estava numa reunião do Converge aqui de Santa Cruz, falando muito dessa questão da inovação, da importância, né, de se pensar. No próprio Gramado Summit se fala tanto em inovação, e eu acho que inovação é isso, na verdade, né? Às vezes a gente vai ter ideias que não vão conseguir, inclusive, sair do papel, né? A gente vai ali ficar fomentando, mas não vai dar certo. Mas é inovar, porque a gente está criando uma oportunidade aí, uma porta que se abre, que daqui a pouco a gente enxerga uma outra oportunidade, que uma parte dessa ideia que se pensou pode se encaixar ali. Então, acho que isso é o legal do grupo, assim, né? Essa sinergia entre várias empresas que continuam com seus negócios, né? Vocês fazendo distintos, atendendo outras agências, inclusive, outras áreas. Nós atendendo, né, na parte de branding, na parte de criação, trabalhando, né, como uma agência. A Muran continua com seus clientes ali fazendo toda a estratégia, mas sempre que a gente pode, a gente cria esse momento de trocar ideias, né, de crescer junto. Essa é a ideia do Hub, né? Porque o Hub é o pensar um pouco fora da caixa. Digamos que cada um hoje em dia que tem a sua atividade cotidiana, eventualmente é assoberbado por uma série de tarefas ali, e dado o momento a gente tem aquele lampejo de alguma coisa assim, pô, mas isso aqui é legal. E agora o que eu faço com isso? Que eu faço guardo só para mim? Essa é a história Deixei do Hub. salvo. Essa é a história do Hub. Salvo. Por isso que o Hub lá, ele não tem aquela conotação de espaços fixos, né? Fulano está lá em cima no Hub. Não, ele é um espaço comunitário de troca para quando der assim, tipo, pô, eu tive um lampejo, vou lá, porque talvez esse meu lampejo seja... ele seja impulsionado com o combustível de outro. Né? Exatamente. Então eu vou lá, eu só tenho uma faísca, alguém vai lá e joga um balde de gasolina em cima e estoura um negócio. E são os olhares diferentes, perspectivas diferentes. E às vezes essas dores, essas necessidades, elas são muito pontuais, que grandes ferramentas que trazem soluções, digamos que globais, não vão pensar no pequeno, no regional, naquela necessidade não daquele setor. Né? Exato, especificamente. Então, e acontece muito isso com os nossos clientes. A gente conversando, por exemplo, esses dias a gente estava conversando com um cliente, ele disse, na área de advocacia, eu sempre tenho esse problema, é sempre isso que acontece, é sempre isso que e aquilo ali fica batendo. Só que ele não tem a iniciativa, ele não tem a capacidade e as propriedades, a expertise para solucionar aquele problema, mas ele sabe exatamente como é que é o problema e ele pode trazer a ideia de como solucionar o problema. O como solucionar, ele só não vai executar porque ele não sabe. Então, em todos os setores tem esses problemas que podem ser solucionados e às vezes faltam mais mentes pensando por trás para isso aqui a gente pode resolver. E aí é em todos os sentidos. E Santa Cruz tem se destacado pela inovação, né? Ali no Gramado Summit, a startup ganhou o prêmio, né? Foi aqui de Santa Cruz. Da menina hoje que fez um creme pro setor do tabaco, né? Imagina que bacana. Pô, além de ter vindo de Santa Cruz, vai ajudar um monte de gente, sabe? Então o propósito é esse. É um hub que possa criar
ferramentas que solucionam os problemas de diversos setores e facilite a vida das pessoas, né? Acho que um mote é esse, né? Eu sempre digo, traga a sua ideia que aqui vamos executar. Né? É isso aí. Porque tem pessoas para isso, né? Mas, E essa questão que a Silvia trouxe da inovação, principalmente do Gramado Summit, às vezes para o empresário começa a ficar algo meio que desesperador, porque Exato. Ele quer estar lá, ele Eu quero quer fazer tá parte desse inserido, movimento. mas quem vai fazer? É. Né? Vou contratar, quem é o profissional que vai? Até ele iniciar, nós já estamos prontos. É. Nós já estamos sabendo como funciona e como que vai ser executado esse trabalho. E aqui entra bem essa questão. Há pouco a gente falou sobre tráfego pago, né? Para estar bem ranqueado, estar bem posicionado nas redes sociais, no Google. Mas hoje, principalmente no Gramado Summit, eles trouxeram o quê? As IA, né? Que o Fernando trouxe aqui uma pincelada. Mas hoje a IA já está sendo uma fonte de indicação. Nós já estamos entrando em outro canal. A IA está indicando a tua empresa no momento que tu busca. Então, já é uma ferramenta de busca, né? É. O pessoal falando que vai no chat procurar sobre a empresa. já é uma E fonte. E a tua empresa está no chat? A gente estava conversando sobre isso há poucos dias. Faz um exercício simples assim, entra em modo anônimo e pede para a IA fazer uma análise da tua empresa. É. Ela faz, pede para ela fazer para ver como é que você vai estar Avaliado por ela. Avaliado por ela, mas tem que ser no modo anônimo, não pode ser. Sim, porque aí ela vai, às vezes ela dá uma... puxa saco, dá uma lambidinha, né? Tem muito isso. A fase que a gente chegou, né, de ter uma ferramenta de inteligência artificial, ela está te avaliando conforme você está. E se ela está avaliando, eu tentando me ver de forma anônima, você imagina eu tentando buscar referência de algum produto que eu preciso. Exato. E ainda se ela está te avaliando, é sinal que tu está lá dentro. Que é o que o Exato. Fábio É disse. alguma coisa, dados, né? Aí São os são os dados. dados. E aqui vem exatamente essa inovação de novo. Então, está mudando constantemente. Agora nós já estamos em outro canal de novo, né? E isso está mostrando que ou você é indicado ou você é esquecido. Estamos de novo com essa situação. E dentro da inteligência artificial, a gente nota que tu precisa tratar ela bem, receber ela bem, porque as pessoas já estão usando elas. E para quem tem e-commerce, ela já manda o link. Então, tu imagina o potencial dela de dizer, olha, essa loja aqui vende, aqui está o link, o site dessa loja. Pode comprar. E as pessoas seguem esse passo a passo, porque facilita o dia a dia dela. Né? Então, o avanço que a gente está tendo agora junto com a IA. E é como você falou, são dados. São dados. Na verdade, a IA colhe dados. Né? Então, se eu me movimento, eu vou estar presente, inclusive, dentro de um chat GPT. Agora, se eu não me movimento, se eu não apareço, se eu não posto, se eu não estou inserido, eu acabo também não fazendo parte desse contexto, né? Não sou encontrado. E vem muito essa questão de público, né? Onde está o teu público? Então, a própria Netflix, hoje tu assina, há uns tempos atrás, assinou, não aparecia propaganda, nada. Hoje aparece propaganda na Netflix. Exatamente. Então, e ela vai se tornar ads. Então, aqui a gente está indo para um outro, de novo, o patamar que você vai poder personalizar uma campanha de vídeo para aparecer na Netflix de forma regional. De forma regional. Regionalizada. Que vai ser um meta, né? Que nem hoje é o Meta Ads, o Google Ads. Então, o Ads em si está vindo para outras empresas também. Outras plataformas. E isso está demonstrando o quê? Que as pessoas estão cada vez mais conectadas. Hoje, no Meta Ads, são 4,8 bilhões de pessoas conectadas no mundo, né? Então, só no Meta Ads, que é o Instagram, Facebook, rede social. Então, imagina unindo todas elas. Quantas pessoas conectadas simultaneamente? Isso foi um tema muito abordado no Rio 2C ano passado também, né? Justamente por ter essa globalização tão intensa, a regionalização começou a ser o foco agora. De você trazer para perto, trazer para próximo, sabe? Porque tá muito aberto, sabe? Então, isso é um tema bem que foi muito abordado no Rio 2C. E fora isso, essa importância de olhar para os públicos, que também se falou muito no Gramado Summit, que é a
o número de gerações que estão convivendo junto. Hoje a gente tem o maior número delas, né? São 7 gerações juntas. E essas, as mais recentes, esse meio aí é como um braço delas, né? Elas pensam ali dentro. Nós que viemos de uma geração que ainda tinha muito do analógico e que a gente está, né, tentando se aperfeiçoar ou se inserir nisso tudo, mas para eles já é algo natural. Então, essa segmentação de público também é essencial, né? Quando a gente fala de olhar para esses dados, de olhar para aonde está cada coisa, como a minha marca se insere em determinados setores, determinadas nichos, características, né, específicas. E faz toda a diferença, né? Então, cada empresa, o empresário em si, ele tem essa questão, né? Aonde o meu produto vai chegar, né? Onde eu vou vender. Então, ele já tem isso mapeado, ele já sabe até onde ele pode chegar. E nós que podemos, então, alimentar essa questão e fazer de forma estratégica. Ó, tá vendo? É ao vivo. Bateu. Tá aí, tá todo mundo inserido. Depois a gente descobre quem é que ligou. Aqui é o controle. E nesse momento que a gente consegue entregar um resultado bom e uma solução completa para o empresário, porque nós vamos ouvir ele. E por muitas vezes é isso que falta, né? Ouvir o empresário para que realmente funcione o trabalho dele, a empresa dele, que ele esteja inserido e seja encontrado e lembrado, né? Para o momento que a pessoa tomar a decisão de comprar ou adquirir um serviço, que ele lembre da empresa. Né? Essa que é a maior diferença. É verdade. E aí, trabalhar com marca é isso aí, não tem como a gente fugir, né? A gente faz, na Respira, a gente tem feito assim, todo o trabalho de branding, da gestão de marca, de encontrar o tom de voz, de encontrar a personalidade. É muito legal olhar para tudo isso. Mas isso tem que ser insumo para fazer todo o resto do trabalho. E né? facilita muito o trabalho da gente quando já tem esse escopo definido, esse mapeamento definido, porque daí a gente sabe por onde tem que andar e também aumenta muito a assertividade, né? Claro, porque aí é o que a gente está falando. Qual é o público especificamente, né? Que é o que a gente estuda no branding. Quais são as personas que a gente quer conversar? E aí sim, vai para uma estratégia ou vai para um tipo de vídeo específico, né? Para uma forma de conversar. A gente está conversando com aquele público de forma clara, conectando com ele. Isso diferencia bastante também, né? Gente, eu acho que... Nossa, vai dizer que já deu uma hora. Já deu uma hora. Só para avisar vocês, eu já recebi uma plaquinha. Mas eu quase nem falei. Não, só a gente já tinha falado que teria que sair outro, né? Sim. Então... Pois é, quando eu tô do lado de lá, passa mais devagar. É verdade. Passou rápido. É verdade. Meu Deus. Por isso que tem que ter a plaquinha, porque eu tô aqui no meio, eu não vejo. Não, na hora da plaquinha eu que falo, vai lá e coloca a plaquinha lá. Para ver como o tempo passa rápido, né? Coisa, né? Nada melhor que otimizar o tempo, então. É, isso aí, ó. Não vapt, gente. Otimize o seu tempo. E também, né, dizer que esse grupo que a gente formou, né, de pensar junto, a G3MB, também abre as portas para que outros venham conhecer, para que alguém que tem uma ideia bacana e precisa de uma expertise, né, nessa área para desenvolver. Portas abertas, né, gente? Aqui a gente tem um espaço aí bem bacana, até para o pessoal estar mais inserido, né, aqui dentro. É uma nova área de inovação, né, onde o mote principal é isso, né? É inovação, é trazer novas ideias e principalmente projetar e concretizar elas, né? Para auxiliar os diversos setores aí, né? E as pessoas. É bom a gente reiterar isso de que não é um grupo fechado. Né? Isso. Não é um grupo fechado. Digamos que você em casa aí tem alguma necessidade. Algum gap, de né? Em algum... Uma dor. Em algum nicho algum segmento de trabalho. Tem a necessidade e acha, eu acho que alguma solução de IA poderia me ajudar. Ou a pessoa pode até ter esse mesmo lampejo que eu falei agora há pouco,
ter, e ao invés de ser a gente aqui trocar ideia entre nós, ela vinha aqui conversar com nós. Exatamente. Trazer essa ideia, porque daqui a pouco ela pode ser a faísca e a gente pode ser o combustível. E às vezes acontece formato. muito também da pessoa estar usando já uma ferramenta dessas gigantes, que oferece um monte de serviço, você usa 10% dela Exato. e o resto você não precisa, mas você está pagando pelo 100%. Então, às vezes você tem, eu tenho essa ferramenta aqui que eu uso para isso, mas eu pago muito caro, para mim não vale a pena. Será que teria como fazer uma ferramenta que tenha isso, só o que eu preciso e que me cobre só o que eu realmente estou usando? Isso também é uma coisa que acaba acontecendo, né? E a gente fala muito, né? Hoje é isso que o Fernando trouxe ali, o pensar fora da caixa, né? Tá muito em alta se falar isso, né? De dizer que da necessidade de pensar fora da caixa. Só que eu que trabalho com criação, posso dizer assim que o pensar fora da caixa, sem inspiração, sem troca, é muito difícil. Porque a gente, assim, até pode ter ideias, mas parece que falta aquele, né, a mais, a expertise do outro que ajuda, que traz outra Incentivo, solução, né? Um incentivo. Exatamente. Então, esse é o convite, né? Vamos pensar junto fora da caixa. E quando a gente criou esse espaço, era para isso justamente, né? Para a gente poder ter pessoas que unidas pensassem em coisas novas, em inovação na prática, né? Exatamente. É inovação na prática. E além do convite, a gente pode até dizer que isso já é uma atividade que já está funcionando. Exato. Ela já está funcionando, a gente já está em contato com pessoas que estão nos procurando. Nós já temos profissionais. Exatamente, aí, né? E estão chegando para nós com a ideia, digamos assim, a ideia ou aquele lampejo, aquela questão de pensar fora da caixa, trouxe para nós isso e essa ideia já está de alguma forma sendo condicionada. Né? Então, é lógico que a gente não vai conseguir ter braços nem pernas para abraçar todas as ideias do mundo, mas aquelas ideias que fizerem sentido no momento ou aquela situação, olha, a gente não conhece todos os segmentos, por mais que o setor de comunicação acaba trabalhando muito dentro de segmentos, ele não conhece a profundidade de cada segmento. Então, daqui a pouco, alguém dentro de uma atividade tem uma ideia que pensa, olha, aqui eu soluciono um problema que... Isso aí. Traz essa ideia para nós, vamos conversar, a gente tem pessoas aqui capazes para desenvolver, tem pessoas na área de programação e desenvolvimento que podem pensar como programadores, podem pensar nessa atividade para transformar talvez essa ideia em pelo menos um protótipo. É um protótipo para daqui a pouco, eu tenho algo mais palpável para ir para o mercado, para apresentar para o investidor e assim por diante, né? Enxergar que é possível, exatamente. Né? Porque às vezes a gente põe a ideia, parece, mas isso aqui é mirabolante demais. Não se limitar, né? Não se limitar, exatamente. Perfeito. Isso, gente. Fábio, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Estamos só pelo próximo. Fazer a versão 2.0 já. Tem que ter. Eu acho que isso aqui pode virar um bate-papo. Assunto sempre vai ter, né? Vai. É verdade. Ainda mais com a velocidade que as tecnologias estão... Podemos trazer setores, empresas, nichos, trabalhar. É muito legal. E algo que a gente sempre traz, né? Algo é certo. A gente precisa de disciplina e constância, né? Exato. E para isso precisa de execução. Então, o espaço está aqui. Exatamente. E como dizem, estamos juntos. Estamos juntos. João, obrigada. Obrigado. Até o próximo, então. Eu estou adorando, tá, gente? Porque, assim, normalmente sou eu que estou aqui e eles ficam ali nos bastidores só me controlando, pondo plaquinha, dizendo olha para cá. E não, agora estamos juntos. Fernando, obrigada. Até a próxima aí conversa. Eu que agradeço ter sido convencido de sair lá de lá e vir para cá. Verdade. Meio que de última hora. Mas valeu, né? Mas tudo bem, tudo bem. Como acrescentou, né? Foi. Então tá, gente. Esse é o nosso RespiraCast. Hoje uma edição muito especial aqui com a participação dos meus parceiros. E se você gostou,
clica aí, dá um like, manda para o seu amigo. Olha aqui a ideia que esse pessoal tem, vamos falar com eles. Você também é convidado para entrar em contato aí, conversar com a gente. E até o próximo RespiraCast.